Bom, gente, agora a gente vai ouvir o Rafão Fragoso. Ele é líder sênior de operações de design do Banco Santander e a palestra dele é sobre o mundo das voltas. Mais de 20 anos como especialista em tecnologia para comunicação, plataformas digitais e soluções, principalmente de varejo, dentro das mais renomadas agências de publicidade. Mentor de jovens empreendedores e tem experiência em liderar equipes multidisciplinares de desenvolvimento de front-end, back-end, infraestrutura, gestão de projetos e user experience, SEO e business intelligence. Então, tenho muito prazer de chamar ao nosso palco virtual aqui, Rafão, bola contigo. Boa, prazer é meu aqui, a oportunidade, só agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês aí. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Tá bom. Sim, sim. Boa. Sim, Eu vou ser o mais breve possível ali na minha história. Ah, e eu não fiz material nenhum, tá? Porque eu gosto de bater papo e nada contra o Gui aí, que aliás foi sensacional. A estratégia, o contexto dele é muito importante. É, eu Depois, no final, eu vou falar um pouco da importância de algumas palavras que o Gui falou, principalmente em relação ao estudo, mas isso daí me dá o gancho para eu contar um pouco da minha trajetória, que eu divido ela em quatro grandes fases, né? A primeira fase que não tem nada a ver com tecnologia, né? Mas que por um, por um, por um momento eu posso conectar com gestão de equipe, e aí sim o que me ajudou muito na minha vida. E essa primeira fase eu fui militar. Então eu fui militar, nada a ver com política, hein, galera? Pelo amor de Deus, tá? Então eu fui militar por um tempo, fui oficial do Exército, e lá foi para mim uma formação muito importante, principalmente com gestão de pessoas, né, com organização, formação como um ser humano, como trabalho em equipe. Então assim, aquilo me ajudou e muito a executar hoje várias tarefas que eu tenho que executar. Mas o que acontece é que eu só fui para o Exército porque eu já estava cursando faculdade. Eu tinha acabado de entrar em engenharia elétrica, e aí eu tive a possibilidade de ir para o CPUR, né, onde eu me formei oficial, e depois fiquei uns anos na tropa. O que acontece é que eu fazia engenharia e eu não curto muito estudar, né? Esse é o problema. E aí eu falei, putz, eu estava tomando pau em várias matérias, várias. Eu chegava cansado do quartel, chegava na faculdade, não prestava atenção, eu mais babava no braço do que assistia a aula, enfim. E aí eu falei, quer saber, eu vou trancar, vou prestar alguma faculdade perto de casa, e aí achei perto de casa uma faculdade que estava iniciando um curso chamado Design Digital, que foi a primeira turma do Brasil. Então, assim, não tinha nem oficializado no MEC, ou seja, a gente corria o risco de se formar e nem receber diploma. Mas eu falei, esse negócio aí, computador, sei lá, deve ser um negócio interessante. Talvez. A gente está falando de 97 e 98, tá? Onde muitos aí nem estavam nascidos, né? E aí entrei lá em design digital, enfim, pensando, pô, não vou estudar, é mais tranquilo do que engenharia e tal. E, meus amigos, o tiro saiu pela culatra, essa é a real, porque você não trabalha com tecnologia, com inovação, com digital, se você não se atualizar constantemente. Então, a minha fuga da engenharia falhou, porque eu tive que estudar pra caramba para poder acompanhar a evolução das coisas, né? E aí, então, essa minha primeira fase do Exército foi legal, foi o gatilho para eu poder entrar numa vida, vamos dizer assim, profissional, que me levou até hoje, aonde eu cheguei, né? E aonde eu estou. Essa segunda fase, que aí já dentro do design digital, que foi de 98 até 2008, mais ou menos, foram 10 anos onde eu trabalhei em algumas empresas, e eu falo que eu tive muita sorte sempre na vida, muita gratidão eu tive muita sorte em vários momentos da vida,
né? Eu peguei a bolha da internet, praticamente recém-formado, né? Onde eu fiz, sei lá, eu perco o número de sites que eu fiz nesses 10 anos. Peguei um crescimento muito grande de desenvolvimento e programação voltado à animação. Então, quando o Flash deu um boom, né, que era baseado em ActionScript 2, ActionScript 3, Lingo, né, o Director, né, que era o software, e a linguagem era o Lingo. Então, assim, eu produzi um monte de CD-ROM, né? Também não deve ser da época de vocês, obviamente, mas eram CDs e aonde a gente fazia animações e pirotecnias ali para vender produtos. E o legal é que assim, a formação em design digital, ou seja, naquela época nem se falava de interface, né? Não se falava de user experience ou user interface, era bem o layout do site, não tinha uma função, não era funcional, ele era esteticamente bonito ou bem animado, enfim, era algo muito visual, né? Pouco funcional. E esses 10 anos, enfim, me credenciaram em alguns vários momentos, eu passava orçamento, eu trabalhei em algumas empresas no comecinho, enfim, mas depois eu fui freela por muito tempo. E esse freela por muito tempo foi legal, porque me fez aprender a fazer gestão de projetos. Então, hoje eu penso, um desenvolvedor, ele deve conhecer sobre gestão de projetos, tá? Uma para tirar aquele olhar maldoso, né, do gestor de projetos quando vem pedir alguma alteração, alguma coisa, nossa, vem aquele cara chato aqui, deixa eu me esconder aqui, né? Por que eu tive que fazer isso? Porque eu passava os meus orçamentinhos humildes, né, de criação, de layout, né, de interface, e eu chamava alguns amigos meus para passar orçamento de desenvolvimento, e aí vinha um preço absurdo. Eu falava, pô, não é possível, eu estou aqui, eu né, faço toda a interface com o cliente, fico criando coisa aqui e ganho nada, né? Bom, e aí eu comecei a estudar programação. E aí estudar HTML profundamente, JavaScript bastante, principalmente para ajudar no ActionScript 2 e 3. Precisei estudar na época PHP, porque eu já tinha que construir algum CMSzinho, então também tive que me inteirar um pouco de base de dados, enfim. Aí você vai gostando da coisa, né? Vai criando aquele tesão por algo que você está fazendo. A quantidade de pessoas que podem ver aquilo é absurda, o que te dá uma satisfação muito grande, né? Então, a segunda fase foi muito do se vira aí nos 30 e corre atrás aí. A terceira fase da minha vida foi pautada dentro de agências de publicidade. O que aconteceu foi que uma amiga minha que trabalhava numa agência perguntou se eu conhecia algum programador de ActionScript. Eu falei, opa, né? E aí como eu entrei na vida publicitária. O que foi muito legal foi que logo no começo na publicidade, foi bem na virada onde lançaram as telas touch, né? Então, saiu do smartphone vários teclados, BlackBerry, tinha um Casio lá que eu não lembro qual que era, e passaram as telas touch, e aí o primeiro iPhone, enfim, e as agências de publicidade começando a se inteirar mais do digital, né? Então, o meu primeiro ano foi como programador em agência de publicidade, fazendo banner, né, animação de banner, e depois eu passei a ser uma pessoa que ajudava o time de criação a pensar digitalmente e também mostrava algumas tecnologias novas que estavam emergentes ali para a galera de criação passar a pensar em campanhas mais digitais, né? E aí eu tive também, de novo, a sorte de ir para uma outra agência, onde o meu chefe, o meu diretor nessa outra agência, era um cara muito fera em digital, muito fera, o Pedro Porto. Hoje ele está acho que é Gucci, se eu não me engano, ele era do Twitter. E aí o Pedro me levou para uma outra agência para ser Creative Tech, que era uma função exatamente como essa, uma pessoa que conhecia de criação,
conhecia de interface e conhecia de tecnologia e desenvolvimento. Então, eu conseguia fazer a ligação entre o que o time criativo gostaria de fazer numa campanha e ajudava a dar ideias de tecnologia que aquilo pudesse funcionar. E fazia o contrário também. Então, via alguma tecnologia nova que estavam fazendo e apresentava para o time de criação. Isso daí foi legal porque, puta, eu participei de N projetos bacana, principalmente com o lançamento de APIs. Então, eu fiz livro do Paulo Coelho no Twitter usando a API, fiz o Red Bull Street Art View quando lançou a API do Street View, né, do Google, enfim, foram projetos sensacionais que eu tive a sorte de participar e minha vida tomou esse rumo, né? Apesar de eu não gostar de estudar, eu tinha que ficar me atualizando em todas as coisas que aconteciam. Isso me credenciou, e aí eu falo de boca cheia aqui, eu não sou bom em nada, tá? Mas o legal é que eu sou mediano em tudo, né? Então, assim, eu tenho uma visão muito wide das coisas, assim, eu conheço de muitas coisas, mas não sou profundo em nada. Mas, como eu gosto de trabalhar, como eu gosto de levar minha vida, isso se reflete para qualquer outra coisa. Eu gosto de cozinhar, faço drink, né? Eu já vi perguntas sobre hobby. Então, assim, meu hobby é cozinhar. Eu cozinho bem? Não, eu cozinho o que eu gosto e está gostoso e pronto, né? Esporte foi a mesma coisa. Eu já fiz esporte pra caramba. Sou bom em alguma coisa? Não, não sou bom em nada, mas eu tenho habilidade para jogar qualquer tipo de esporte. Me falava jogar, apesar do físico aqui não parecer, mas já surfei, já joguei basquete, já joguei futebol, enfim. Eu joguei até golfe, né? Não jogo mais porque eu tô com uma hérnia nas costas aqui, não dá para fazer o movimento correto. Mas assim, na vida eu sempre gostei de saber um pouco de tudo, né? E aí eu vou para a quarta fase da minha vida, que é fora de agência de publicidade, que aí a gente chama que é dentro do cliente, que é onde eu estou hoje ali no Santander. E por que isso? Quando eu estava dentro de agência de publicidade, eu atendi muitos clientes grandes. Então, assim, atendi, inclusive a Oracle por um tempo, atendi Oracle, atendi Bradesco, GM, Nestlé, Procter Gamble, Heineken, Habib's, uma infinidade de uma Ford, Renault, todas as agências, Peugeot, todas as agências que eu passei, atendi clientes gigantescos. E aí eu falava, ó, a capacidade que eu tenho de ajudar o cliente dentro do cliente, não porque a agência não ajudasse, mas a gente às vezes fazia muita coisa dentro da agência em benefício para o cliente, acreditando que aquilo funcionaria como comunicação de marca, usando tecnologia para ajudar a alavancar a marca, enfim, que seja consideração ou conversão, e quem estava do lado do cliente não conseguia enxergar isso. E aí perdi oportunidade para os dois lados. Obviamente, a agência perdeu a oportunidade de vender, ganhar um projeto e depois botar esse projeto na rua para poder ganhar prêmios, o que faz com que a agência fique mais relevante. E o cliente perdeu a oportunidade também de botar um projeto na rua, fazer algo legal e que poderia virar retorno financeiro, né? E acabou que aí eu fui para o Santander, então hoje eu estou na fase eu estou no cliente agora, mas super feliz porque eu estou levando uma expertise de mais de 20 anos para dentro do banco. E aí, por que do meu tema, o mundo dá voltas, né? Porque mesmo dentro do banco, eu cheguei lá no banco para cuidar do time de Tech Analytics, que é o time que cuida do tagueamento. Então, todos os canais digitais do banco, o app, o IBPF, IBPJ, o portal, tudo é tagueado. Então, meu time é que faz o mapa de coleta, fazia, né? O mapa de coleta, enfim. Passei depois para cuidar de algumas ferramentas que a área utilizava, então ferramentas inclusive da Oracle, boas ferramentas do Google, como o da Oracle, por exemplo, Maximizer, Infinity, etc., o Responses. E aí eu fiquei um ano cuidando dessas ferramentas e depois fui cuidar de 2 projetos estratégicos no banco, né? Por quê? Porque eu tenho um skill gigantesco de gestão de projetos da vida como um todo, né? Mesmo nas agências também, todas as produtoras que faziam projetos de tecnologia para a gente, eu cuidava do projeto. E aí
esses dois projetos são projetos estratégicos do banco, eu fiquei até o final do ano, e aí esse ano eu voltei, queira ou não, para a área que eu comecei. Então eu fui cuidar da área de operação do time de UX do banco. Então toda a cozinha, né, processos, fluxo de trabalho, contratação de ferramenta, recursos, tudo que é operação do time de UX do banco, eu estou cuidando. Então eu voltei entre aspas, para minha casa, né? Que na época que eu me formei não era ainda, a gente não falava de UX, né? Como eu disse, mas hoje a área de interface, de CX, né? De experiência do cliente nos canais digitais. E essa é a minha vida, essa sou eu. Aí eu queria deixar aberto aí para perguntas, porque eu acho que é mais interessante eu ir já no foco do que vocês querem saber. Rafão, você abriu aqui uma possibilidade de perguntas. Tem um monte de pergunta técnica. Eu espero que eu saiba fazer pergunta. Você saber responder, tenho certeza que você vai. Agora eu quero saber se eu vou conseguir fazer isso. Primeiro, sua história é super incrível. Eu acho que esse ponto que você trouxe do mundo das voltas é algo super importante, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e não entende muito bem por que que a gente está fazendo aquilo, né? E você reencontra as pessoas. Parece que é sempre um reencontro. Você encontra alguém que você já trabalhou no passado e as coisas vão se construindo. Eu vou Deixa eu começar. só fazer um parênteses nisso que você Claro, está falando. É só você pensar hoje no mundo, né? O mundo não é linear, né? O touch point do cliente hoje com a marca, com o projeto que você esteja fazendo, ele não é um atrás do outro, ele é multitouch, ele é uma teia de é uma contatos, né? teia. Então, assim, Exato. e isso que é legal, isso a possibilidade do digital, né? Vamos chamar assim, porque aí engloba tecnologia efetivamente, engloba N outras expertises, né? Ele é multitouch, entendeu? Uhum. E essa é a complexidade da vida que a gente vive, né? Não só na tecnologia, nas empresas, mas é isso, né? A gente sempre tem problemas É. muito complexos para responder. Bom, vou começar aqui com uma pergunta da Milena, que é o seguinte: na questão de design, Uhum. quais as estratégias você usa para atingir o público certo? Putz, a primeira estratégia de todas, dados. Eu só consigo atingir o público certo se eu tenho informações relevantes que vão me direcionar a fazer a coisa certa. Então, hoje a gente tem uma capacidade absurda de recolher dados. Absurda, né? Eu lembro que eu li algum tempo atrás, eu não vou lembrar quando e nem em que momento, mas assim, era um chart que dizia que 95% das empresas colhem dados. Desses 95, 30 usam dados. 5 conseguem aplicar efetivamente o dado numa resolução de um problema ou numa mudança de estratégia. Então, assim, legal, todo mundo colhe dados. E o que você faz com aquilo, né? Então, hoje, por exemplo, uma área em que tecnologia é muito bem aplicada e precisa de recursos é na área de ciência de dados, engenharia de dados. Então, existem programadores que amam trabalhar com dados e, para mim, é uma área que tem chão para queimar aí por muitos anos, né? Então, Uau. primeiro eu vejo isso, dados. Depois, obviamente, entra em técnicas, né? Existem processos dentro do design, então o processo de research, né? A gente vai fazer pesquisa para entender o comportamento desses usuários, vai juntar com dados do Google Analytics, por exemplo, se é algo que o usuário já navegou e já deixou ali que a gente chama que são pegadas ali, né? Um footprint, e aí a partir disso entra em técnicas de design até que lá na frente a gente consegue criar uma jornada aonde a gente acha que é a jornada melhor para o cliente. Quando a gente cria isso, inclusive, a gente faz mais de uma versão, porque a gente já bota para testar. E aquela jornada que performar melhor é a jornada que a gente vai aplicar, não significa que ela vai ser para sempre, porque a gente constantemente está testando e vendo onde tem gap para poder fazer melhoria. E também porque esse usuário pode ir mudando, né? Então a jornada que faz Total. sentido para Você ele não muda pode de não fazer mais sentido. comportamento? Com A certeza. gente muda de comportamento várias vezes, por N Exatamente. motivos. Rafão, tem uma pergunta aqui do Leandro de Recife que é muito legal, que é uma dúvida. Ele falou o seguinte: se o mercado de tecnologia está tão alto, ou seja, né, tem tanta demanda, por que que ainda há jovens perdidos, né?
conselhos para esse público. Acho que assim, todo mundo fala de tecnologia é o caminho, é o mundo, Tá. mas acho que tem tanta coisa, talvez, que fique confuso para as pessoas, né? Então, eu queria que você. A dúvida é só, perdidos em relação a não saber o que fazer da vida ou perdidos porque não arrumam um emprego, não, Eu acho que eu foco aqui em tecnologia, né? Se tecnologia. para tecnologia, né? Por que tem gente ainda que tá perdida nesse processo e quais os Tá. conselhos para quem quer começar a carreira na área de tech? Por que que a gente está perdido? Hoje em dia, há 20 anos atrás, a gente tinha um número X de tipos de linguagem, de tipos de possibilidades que a gente fazia com a tecnologia. Hoje, isso daí está exponencialmente maior, né? Hoje você tem N situações, N linguagens, N possibilidades, e é um excesso de informação que deixa as pessoas perdidas. Com certeza deixa. E tem o pior ainda, tem pessoas que estão, ainda mais com o evento aí social de TikTok, Instagram, YouTube, existem um monte de pessoas que abusam, entre aspas, né? Porque eles estão ganhando o dinheiro deles lá e tentando ganhar, complicando mais ainda a possibilidade de entendimento desses jovens do que seguir. Né? Então, começam a lançar cursos. Vem cá, faz Python aqui que você vai ganhar R$ 1 milhão em um mês, você vai virar CEO. Não é verdade, galera. Né? Isso confunde mais. Então, o que é a minha dica? Foca primeiro naquilo que você gosta de fazer. Putz, adorei trabalhar com inteligência artificial, que é a frase do momento e o volume de inteligências artificiais que tem por aí. Legal, uma vez que eu gostei de inteligência artificial, qual que é o processo para eu começar a desenvolver para a inteligência artificial? O que eu preciso saber? E aí você foca naquilo ali, certo? No meio do caminho que você estiver focado nisso, obviamente que você vai se deparar com N coisas. Por exemplo, a inteligência artificial trabalha com dados. Então, assim, a pessoa ali no meio do caminho vai precisar dar uma desviadinha, aprender um pouco de dados. Ah, lá na frente, interface. A pessoa precisa trabalhar com um pouquinho de interface. Aí vai estudar um pouquinho de usabilidade, de interface, de experiência. Então, assim, ó, traça primeiro o que você quer fazer. Aí você busca a tecnologia que vai te fazer alcançar aquilo lá. E no meio do caminho, abre espaço para a tua mente, para você ver essas possibilidades laterais para enriquecer o teu conhecimento. E até porque, né, Rafa, você pode se apaixonar por uma linguagem e ela deixar de existir e você falar, opa, Exatamente. precisar seguir para um outro caminho. Tem uma pergunta aqui que é do João Marcos, que eu acho que é bacana porque ela fala sobre o erro. Eu acho que é algo importante no nosso trabalho. Ele fala assim: sabemos que estudar e trabalhar com tecnologia é algo que requer muita concentração e quase não se pode ter erro. O senhor, no início, ficou com medo de fazer algo errado para alguma empresa? Acho que é um bom medo, né? E se sim, como você passou por isso, né? Acho que a gente erra todos os Nossa, dias. Eu devo ter errado eu umas 5 já, vezes hoje, Wes. O que você eu acha? já, eu já errei bilhões de vezes, né? Começa que eu já errei achando que ia fazer um negócio que eu não ia mais estudar e já começou por Você aí, tentou né? escapar da graduação, não deu certo, precisou voltar. Mas assim, não tem problema errar. E de verdade, assim, a maioria dos gestores, pelo menos que trabalham comigo, que eu já trabalhei e tal, não tem problema em errar. O importante é errar cedo, errar rápido, para você aprender o que foi o erro, corrigir e seguir em frente. Lá na frente você vai poder errar de novo? Vai, tudo bem. Erra rápido, corrige, aprende, corrige, bola para frente. É isso, não tem problema errar. Não tenha medo de errar. É por isso que a gente testa as coisas antes. Né? Por isso que é importante o desenvolvedor, quando ele coda, depois roda um teste daquilo. Se tiver o companheiro do lado de infra, roda teste de carga. Né? Pede para alguém testar aquela interface. Está intuitivo, está fácil, a pessoa está achando, ela está chegando no que precisa fazer, qual que é o goal que ela tem que atingir? É clicar no comprar lá no final? O caminho que ela está funcionando, tá? E se não estiver funcionando, bora corrigir, bora melhorar. Os projetos digitais hoje, por causa desse volume de dados, essas ferramentas absurdas de boas que a gente tem hoje, permite que mesmo que a gente ache que é certo, esteja errado. Porque, de novo, a gente faz algo pensando que vai ser fera.
e o comportamento do usuário está totalmente diferente daquilo que a gente esperava. Então a gente tem que corrigir aquilo. O importante é corrigir o quanto antes e não tem problema errar. Pelo menos na minha visão, não tem problema errar. E eu errei É, demais. é o famoso erro honesto, né, Rafão? Quando o É, erro é para construir algo melhor. Eu ia fazer aqui uma. A gente escolheu umas perguntas, mas parece que tem uma pergunta aqui que é todo mundo querendo aqui. Teve até um. Subiu aqui de categoria essa pergunta, então vou fazer do Maicon Pereira. A sua pergunta aqui subiu uns 3 WhatsApp diferentes aqui. Então, bora lá. Rafão, uma coisa que é que é bem cobrada em muitas empresas hoje em dia e que é imprescindível na programação também é a fluência no inglês. A pergunta tá, é, né, precisa ser fluente, né? E se sim, como você fez para aprender inglês ou outra língua, né? tá. Legal. Assim, O por famoso exemplo, inglês. Sempre chega no inglês, gente. Não importa o lugar, a gente chega no inglês. Não tem jeito. existem, por exemplo, a Oracle é uma empresa que a maioria das pessoas que você vai lidar lá, e o Gui pode me corrigir, tá? Mas a maioria do suporte que você vai ter na Oracle são pessoas de fora. Então, se você for um desenvolvedor na Oracle, for trabalhar na Oracle, certeza você precisar de alguma ajuda, documentação que você vai ler, é de fora, tá tudo em inglês, né? O Santander, ele tem ali a exigência de inglês, mas eu vou fingir que não está nem gravando, mas assim, não precisa, tá? Mas assim, o que eu recomendaria, e recomendaria não por estar no Santander, por experiência de vida, eu enrolei muito para aprimorar meu inglês. Enrolei muito. Eu fiz inglês lá no colégio, depois eu abandonei, e aí eu deixei para voltar para o inglês em torno de 2010, 2009. Por quê? Lembra que eu falei das APIs, das APIs do Twitter, do Facebook, do YouTube? Quando liberou as APIs, a documentação era toda em inglês, galera. Então eu só conseguia fazer algo legal se eu entendesse o que o cara está explicando lá. A gente não tinha essa infinidade de influenciadores hoje que falam a nossa língua, falam português, explicando sobre Excel, sobre alguma programação, animação. Não tinha isso. As referências eram, quiçá, ali, pouquíssimas no YouTube, talvez. Cara, era só gringo. Era só. Então, assim, ser obrigado a falar inglês para você se instruir melhor. E aí eu falo, hoje eu falo inglês que eu não dou palestra em inglês, ainda bem, porque senão ia dar várias gaguejadas, mas eu viajo tranquilamente, eu me comunico. Quando eu fiz um dos projetos que eu estava no Santander, que era com o GA4, era um projeto global, eu falava com o time global que estava lá na Espanha. Poderia falar um portunhol ali, né, para a gente entender. Não, eu falava inglês. E eles respondiam em inglês e a comunicação toda era assim, foi call em inglês, então, e tudo bem, né? Não sou a gente nunca vai ser nativo, né? Por mais que você tenha uma fluência gigantesca em inglês, um americano conversando com você, ele vai falar, porra, da onde você é? Porque existem dicas, né? Existem alguns termos que só eles sabem como usar e a hora que aplica. E isso é o que te entrega que você não é nativo. Então, você pode ter um bom inglês. Eu falo que o inglês intermediário, ele, já se vira muito no corporativo. O inglês avançado, eu acho que te diferencia de vários outros candidatos ali para uma vaga que possa te dar a oportunidade de você ir para fora, ou de você cuidar de algum projeto que é relacionado a um time de fora. E o inglês fluente é se você vai fazer apresentações em inglês toda hora. Entendeu? Eu acho que, e Rafão, obrigado aí pela menção, mas assim, só para passar uma visão para vocês, as empresas investem muito no conhecimento dos seus funcionários em relação ao inglês, então vale a pena considerar isso e pedir esse investimento para que vocês façam. Mas por outro lado, eu estou com o Rafão, assim, existem vários mecanismos hoje que nos ajudam a nos comunicar, a traduzir, a entender. E olha só, muitas vezes o que mais impede a gente de falar uma língua, ou tentar entender uma língua, é um pouco da vergonha de se expressar e tentar falar. E tem uma coisa que os americanos falam muito para mim, que é, Guilherme, fique tranquilo. Por mais que você cometa um erro, você tentou aprender minha língua. Eu nunca tentei aprender a sua. Vocês já pensaram por essa perspectiva ou não? Isso Então é a gente verdade. sim está se habilitando a aprender a língua dos demais. Então a gente tem que ter tranquilidade, que a gente sim vai cometer alguns erros, mas a gente está tentando se comunicar.
Então não tenham vergonha, né? Vamos botar o que a gente conhece, vamos buscar conhecimento e vamos se comunicar. Gente, e só para Boa. completar, são pouquíssimas pessoas que são fluentes, né? Eu acho que o mais importante no inglês é você conseguir se comunicar. Você conseguiu viajar, conseguiu falar as coisas, fez a conversa, porque é sobre isso, e qualquer língua, né? É sobre como que a gente consegue se comunicar. Em todas as nossas, assim como vocês aprendem várias linguagens, o inglês é mais uma dessas linguagens que a gente usa para se comunicar. Rafão, eu quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta, porque tem uma galera querendo trabalhar no Santander. Então, vou juntar aqui, depois eu faço a pergunta que está todo mundo mandando aqui, já estou por dentro também. Mas eu quero em mercado de trabalho, que querem todo mundo empregado. Rafão, é o seguinte, qual que é o perfil para poder trabalhar no Santander? Perfil, isso. E fala um pouquinho também das vagas que tem, como que está hoje dividida a área de, imagina que deve ser gigante a área de tecnologia. Fala um pouco quais são as vagas que existem, profissões que existem dentro do Santander de tech, e também qual que é o perfil que a empresa busca. Boa, sensacional. O que que acontece? Obviamente eu vou falar uma coisa, é o óbvio, mas eu vou dizer, né? Mas o Santander é um banco. Sendo um banco, ele faz parte do sindicato bancário. E o sindicato bancário, se não o mais, é um dos mais brigadores ali pela classe de bancários, né? Então já vi gente lá do sindicato na frente do Santander de megafone. Ah, porque não pode fazer isso e aquilo? Tipo, os caras vão para cima mesmo, não tem medo. E aí o que aconteceu? Galera, vocês estavam falando no comecinho, pô, dormi 2 horas, dormi 3 horas. Assim, obviamente que eu não desejo isso para ninguém, mas isso acontece na tecnologia, né? Acontece em vários ambientes de tecnologia. Não é saudável, mas tem, se isso for esporádico, for pontual, tudo bem, acontece, estamos lá brigando para fazer a coisa acontecer. Quando ele é recorrente, eu discordo, procure outra empresa. Mas vamos lá. E por causa disso, o Santander corria um risco dos funcionários de tecnologia se enquadrarem no sindicato bancário e depois ter que pagar multas milionárias. O que o Santander fez? Pô, essa galera não é de tecnologia? Legal, vamos criar uma empresa de tecnologia chamada First Tecnologia, e essa empresa aqui, todo mundo que for relativo, então tem gente de dados, tem gente de desenvolvimento de back, de front, de arquitetura, cybersecurity, N atividades relacionadas à tecnologia, que estão agora numa empresa do Grupo Santander e que agora eles respondem para o Sindicato de Processamento de Dados, que é um sindicato que você nunca viu na vida. Eu já trabalhei muitas vezes o sindicato de processamento de dados, ele só quer o teu pinga-pinga lá por ano lá, meu, eles somem, você não vê ninguém, né? Mas enfim, e aí foi por isso. Então hoje a First é uma empresa que tem acho, quase 5 mil funcionários, ela fica em Interlagos, num prédio de 2 andares, ela é uma estrutura do lado da igreja, acho que do Padre Marcelo, estou chutando, é do lado de uma igreja bem grande, na Avenida Interlagos. Tem 5 mil pessoas lá, vários times. Hoje mesmo eu passei o dia lá, então eu vou muitas vezes, toda quarta pelo menos, eu vou com o time de UX lá, a gente vai para lá para estar o mais integrado possível dos desenvolvedores, né? E da galera de projetos lá, dos PMOs, dos POs, enfim. E quais são os perfis? De todo tipo. Obviamente, esses dias, o Bit, que é o Bittencourt, que é o CTO da First, ele postou um link de programa de estágio, se eu não me engano, né? Pela First. Eu vou caçar isso daí de novo. Quem conectou comigo, eu vou achar isso daí de novo e vou recompartilhar o link dele lá, e aí para vocês poderem ver. Por outro lado, o Santander também tem se você entrar no site do Santander, tem lá, acho que Fale Conosco, tem lá carreiras. E aí você acessa todas as vagas globais, Brasil e fora do Brasil, que o Santander tem. Né? E aí você pode filtrar lá por tecnologia, período integral, Brasil, lá, e vão aparecer todas as vagas. São vagas, obviamente, de júnior até heads, mas aí precisaria ter um pouco de experiência, né, para poder entrar. Senão,
aconselho ou uma vaga de estágio ou uma vaga de trainee. A vaga de trainee é bem legal dentro do Santander também, porque você roda em várias sub-áreas ali e você acaba ficando estilo Rafão, sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada. Ô, Rafão, você sabe que a gente participou do Preparadão esse final de semana e a gente, se eu não estiver enganado, foram dois jovens do Pro que já fizeram um curso que foram contratados pela First. Tinha um evento que era um pitch ao vivo, 2 minutos, e foram contratados e o espaço lá, gente, é lindo. Pessoal, a gente está aqui já estourado no tempo, mas tem uma pergunta aqui que, Rafão, tem, na verdade, tem milhares que eu não consegui fazer, mas tem uma aqui que foi também muito votada, né? Porque agora a gente, além de perguntas, tem as subcategorias de votação aqui, que é da Paula Martins, que é o seguinte: você passou por momentos de bloqueio criativo em sua carreira? Como você costuma lidar com esses momentos e recuperar a criatividade? E aí eu peço que você responda, se você puder também já dar as suas palavras finais. Tá, eu passei sim várias vezes. Não tem uma fórmula mágica, tem o momento que você está vivendo. Então, às vezes, você tem um bloqueio, o que você precisa fazer é outra coisa. Então, sei lá, às vezes eu não conseguia criar algo, eu ia jogar, né? Para não mentir, eu jogo Counter até hoje, CSGO, eu já comecei no CS 1.6, enfim, faz quase 20 anos que eu jogo. Então, sei lá, eu ia jogar um pouco para desopilar, ou saía para dar uma volta com os cachorros, ou enfim, ou você para e tenta relaxar, tirar aquilo da cabeça, para depois ver se você consegue reorganizar e voltar aquilo na tua frente. E às vezes, mesmo assim, não vai. Né? Aí começa a simpatia, levanta, dá 3 voltas na cadeira, agora vai. Não, agora vou tomar um banho, agora... e não vai. Está bloqueado, está bloqueado. Né? Às vezes você recorre a alguns amigos, então, cara, eu estou tentando fazer uma parada assim, não estou conseguindo. Você tem alguma ideia aí? Cara, se eu fosse falar algumas palavras finais, elas são networking. Então, assim, tenha e enriqueça seu network. E o seu network não precisa ser com pessoas importantes ou pessoas chaves. É aquela pessoa que está do teu lado. Né? Aquela pessoa que está do teu lado e as pessoas que estão do teu lado são o teu maior network que você pode fazer, porque vocês estão trabalhando em equipe, mesmo que não estejam, uma hora podem estar, enfim. E a outra que eu vi ali também, uma pergunta que foi para o Gui, que eu vi rapidinho ali, que era como que você faz gestão de times, algo assim. E aí, outra palavra que eu deixaria para vocês chama-se confiança. Para mim, é a palavra mais importante da minha vida. Então, é assim, quando eu estou com uma equipe, ou monto uma equipe, ou recebo uma equipe, a primeira coisa que eu demonstro para eles é assim, ó, confiem em mim, que eu vou tentar fazer o melhor para a gente seguir em frente da melhor maneira possível. Assim como eu já estou confiando em vocês. Né? Eu só deixo de confiar quando você me dá motivos para desconfiar de você. Né? Enquanto está tudo bem, eu acho que a confiança eu te passei uma tarefa, eu sei que você vai me entregar. Você falar que demora 2 dias, eu vou acreditar nisso. A partir do momento que você fala que demora 2 dias, faz em 10 minutos, enrola o outro 1 dia e meio, porra, eu não vou mais confiar em você. Então, assim, acho que confiança para mim é o mais importante. Confiem nos outros e também mostrem que os outros possam confiar em você. E o networking, que eu acho que é fundamental, e eu acho que há muita sorte que eu tive na minha vida sempre, foi por causa de networking, de manter bom relacionamento, tentar ser o mais legal possível, porque sem você querer que volte, as coisas voltam. A gente é energia, a gente vibra. E lembrando, né, que network é uma via de mão dupla, então não é só pedir coisas, né? É É primeiro exato. dar valor para depois você construir essa relação. Rafael, a gente tem muitas perguntas que a gente não conseguiu, mas eu sei que os nossos proanos vão entrar em contato com você pelo LinkedIn, todo mundo vai se conectar, então se você puder Pode mandar. também responder. Pessoal, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, porque a gente tem mais um palestrante, mas eu queria super te agradecer pela sua disponibilidade, foi incrível. Acho que várias dicas e essa perspectiva de que o mundo muda, né? Então, que a gente não precisa estar fadado a fazer a mesma coisa o resto da vida, e que a gente precisa estar aberto, né? Exatamente, Para as exatamente. surpresas da vida, né? E aproveitar essas Exatamente. oportunidades que vão surgindo.